Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Ketterly, sou estudante da Uninter e faço pedagogia e hoje eu vim trazer para vocês o meu estágio híbrido de extensão. Estágio híbrido no formato de extensão. Esse projeto de extensão experimenta-se desde a identificação do público até a produção de evidências da atividade realizada. Unidade concedente polo apoio presencial. Este estágio é uma opção que a Uninter está oferecendo aos seus alunos que estão perto da conclusão de cursos, de concluir os estágios pendentes, mesmo em meio à pandemia que todos estamos enfrentando devido ao Covid-19 desde o ano passado. Todos já sabem sobre a Covid, a pandemia que todo mundo está enfrentando, então a Uninter ofereceu, essa solução aí para a gente estar fazendo estágio mesmo dentro de casa, O meu estágio é do ensino fundamental e o tema que eu escolhi é sobre aulas remotas e seus desafios em tempo de pandemia. A situação da pandemia provocada pela Covid-19 tendo como consequência necessária a medida de isolamento social, demandou às escolas, num primeiro momento, a suspensão das atividades presenciais. Nesse sentido, as redes escolares, privadas e públicas, se depararam com inúmeros desafios sobre a viabilização do processo remoto de escolarização. O que é uma aula remota? É basicamente todo o conteúdo produzido e disponibilizado online, acompanhando as aulas virtuais ministradas em tempo real, pelo professor responsável pelaquela disciplina. E isso deve acontecer sempre seguindo um cronograma adaptáveis do plano de ensino tradicional. Essas aulas são adotadas de maneira emergencial, quando as atividades presenciais precisam ser suspensas por uma causa maior. Como vai funcionar as aulas online? As aulas online são ministradas pelo professor em suas próprias casas e transmitidas ao vivo pela internet, para que os alunos consigam acompanhar e participar em tempo real também em suas respectivas residências ou em qualquer lugar que tenha acesso à internet. Diferentemente do modelo EAD tradicional, em que os encontros presenciais e virtuais acontecem em menor frequência, as aulas online realizadas na pandemia tendem a manter o cronograma que estava em regência antes do isolamento, ou seja, geralmente as aulas são realizadas todos os dias, nos horários de costume, mantendo também a carga horária de cada disciplina. Importância do planejamento nas aulas remotas. O desenvolvimento de um plano de aula remota é o momento ideal para colocarmos em prática novas ideias e fomentar as aprendizagens ativas. Vale ressaltar que o ensino à distância é benéfico e, com criatividade, podemos enxergar grandes oportunidades, principalmente em momentos de desafios. O planejamento de aula é fundamental importância para que se atinja êxito no ensino-aprendizagem. A sua ausência pode ter como consequências aulas monótonas e desorganizadas, desencadeando o desinteresse dos alunos pelos conteúdos e tornando as aulas desestimulantes. Todos sabemos o que estamos enfrentando. Temos uma pandemia global, que o mundo inteiro está enfrentando. Então, a solução que os professores, encontraram foi as aulas remotas, para que o aluno não venha perder, para que ninguém venha perder, porque a aprendizagem ela não pode parar. E sabemos que mesmo com as aulas remotas ainda tá havendo perdas, de aprendizagens de uma maneira geral, porque tem coisas que não dá para ser passado para os alunos remotamente, que tem que ter uma presença ali. E nesse momento a gente vê a importância da escola, Eu, como mãe também, tenho visto a falta, que uma escola presencial mesmo ali tá fazendo para o meu filho, O ano passado eu fazia estágio no CEMEI
Então, bem no início da pandemia, eu pude ver também as dificuldades dos professores, né? Como os professores estão lidando, foi realmente bem complicado, né? A adaptação tanto dos professores, dos alunos e dos pais, né? Principalmente os pais que trabalham fora, né? Há muita dificuldade, ninguém pode negar, né? Então, vamos dar continuidade aqui. Elaboração de um plano de aula para o ensino remoto. Planejamento, né? Primeiro, planejamento. Sempre planejar a aula que vai dar, né? Já planeja ali, porque às vezes pode haver imprevisto, às vezes uma pergunta, às vezes, né? Uma coisa ou outra ali. Então, é importante o planejamento, né? Não vem em cima da hora, passar qualquer coisa, porque essas aulas remotas, elas estão sendo fundamental, né? Para essas crianças que estão, para esses alunos também que estão longe da escola, né, que estão um pouco mais distante. Então, é muito importante haver o planejamento, né. O segundo ali está a organização, né. A internet, o computador, ele tá facilitando isso daí pra gente, né, no momento de se organizar. Tipo, fazer pastas com o nome dos alunos ali, colocar uma data, o nome da atividade, pra, né, porque senão gera uma bola de neve, né? Eu, como eu já estava falando para vocês, eu fiz estágio, né, no ICMEI, então a gente vê a importância ali do planejamento, da organização, que é fundamental, né? Sempre planejando as atividades que vai ser dada, organização, cada aluno tem sua pasta, cada turma, colocando data ali, vai fazer diferença, né, nessa aula remota. Estabeleça a comunicação com os alunos em ambientes virtuais. Né, nós, como estudantes de pedagogia, eu como estudante de pedagogia, a gente vê a importância do vínculo com o aluno, né? Então, sabemos que quem não é visto não é lembrado, né? E o professor que não mantém aquela comunicação, ele é esquecido, né? Tanto que os alunos esqueçam coisas básicas, coisas simples, né? Eles vão acabar esquecendo e aquele vínculo ali acaba não tendo, né? O outro passo aqui que eu anotei é forneça instruções e comparações claras da estrutura online com a presencial. Né? Às vezes o professor passa uma tarefa, às vezes até importante, né? Que o aluno vem aprender que ele não conhece, uma coisa nova, uma coisa diferente, mas acaba não dando aquela instrução clara, né? Então, remotamente já é mais difícil ainda do que presencial, né? Presencial ali, o professor tá ali para tirar as dúvidas, às vezes é dúvida de 3, né, 5, às vezes a maioria não entendeu, aí um pergunta e todos acabam entendendo. Agora, quando online já é mais difícil, às vezes a mãe vai deixando para depois, depois eu pergunto, depois eu vejo, acaba daí não fazendo, né, e acaba prejudicando o aluno. Outro fato importante é a atenção à comunicação e interação, né? Sabemos que a gente está passando aquela atividade para o aluno, mas pode ter mais pessoas. Então, a gente, como professor, é importante ter atenção na comunicação e na interação desse aluno. Saiba quais tecnologias serão adotadas e como obter suporte, né? Antes de passar qualquer coisa nova, qualquer coisa diferente, que seja ali um programa ou alguma coisa diferente, dá o suporte necessário, né? Primeiro aprender bem, para depois que o aluno for tirar alguma dúvida, a gente poder dar um suporte maior. Incentive os alunos a participarem de discussões online. É importante, né, além da aula remota, ter uma coisa ali online, né, que o aluno possa perguntar, ali mesmo ser respondido, né, ter a interação com outros alunos também é muito importante. Organizar os conteúdos, como eu já falei, sempre cada aluno uma pasta, cada atividade, nome, data, muito importante, para depois ainda a gente ter, né,
como provar que o aluno fez. Às vezes a desorganização ali acaba perdendo, às vezes, né, uma atividade importante, acaba prejudicando o aluno, acaba prejudicando, né, o professor e a todos, né? Muito importante aí a organização dos conteúdos. Como está sendo as aulas remotas? No Cliques e Telas, nos quais estão sendo desenvolvidas as aulas remotas, temos alunos, professores e, consequentemente, famílias que acompanham ou estão tentando adentrar a uma realidade desconhecida e angustiante, aprendendo a como gravar e editar vídeos, tornando o ambiente doméstico o mais próximo possível do espaço escolar, lidando o universo online e transitando pelas relações virtuais. Como dividir o tempo agora? Qual é a duração de tempo médio para o ensino remoto durante o período de isolamento físico? Não há uma resposta padrão. Existe uma medida de tempo exata e referencial para as atividades na quarentena. Há, sim, muitos cuidados a serem tomados nesse momento e muitas adaptações a serem feitas. O ideal seria manter os dias e horários em que ocorriam anteriormente, isso ajuda a manter o ritmo de trabalho dos alunos. Quais são as diferenças entre ensino remoto e educação à distância? As aulas e atividades remotas são aplicadas pontualmente e basicamente acompanhamos o ensino presencial aplicado em plataformas digitais, enquanto isso, a educação à distância foi desenhada para prestar atendimento, aplicar atividades, aulas e outras demandas em ambientes de aprendizado, com o apoio de tutores e recursos tecnológicos que favorecem o ensino. Quando nos referimos à educação à distância, deve ser levado em consideração que, por se tratar de uma modalidade, possui um modo de funcionamento próprio, com a concepção didático-pedagógica, é estruturado de forma flexível e abrange os conteúdos, atividades e todo um design adequado às características das áreas do conhecimento gerais e específicos, contemplando todo o processo avaliativo. Por que utilizar tecnologia na educação? Aliada à educação, a tecnologia pode trazer bons resultados, ajudando no processo de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos. As tecnologias digitais permitem um maior acesso à informação, contato com novas linguagens e aproxima o conteúdo de ensino às novas gerações. Por isso, separei alguns benefícios e alguns exemplos sobre o uso das ferramentas digitais na escola. Além de despertar o interesse do aluno, as ferramentas digitais estimulam os alunos a quererem descobrir cada vez mais. O fácil acesso à informação permite que tanto o aluno quanto o professor possam compartilhar diferentes fontes de pesquisa e novas formas de ensinar a aprender. Exemplos: os objetos digitais de aprendizagem como jogos, animações e vídeos, aulas, têm oferecido formas criativas para facilitar o aprendizado, despertando cada vez mais o interesse dos alunos, né? Agora, né, nessa situação dos alunos estarem em casa, a única saída mesmo foi a tecnologia que nos salvou, né? Salvou as atividades, salvou o ano letivo de muitas pessoas e e se não tivesse a tecnologia, né? Teríamos que fazer uma outra solução, né? E a tecnologia ela pode estar ajudando de várias maneiras, né? Às vezes o aluno não conseguiu aprender alguma coisa, pode estar pesquisando em casa, pode estar... a tecnologia abre portas, né? Tanto para o bem quanto para a distração. Mas eu acredito que a gente tendo a ferramenta certa, a gente consegue aprender mais, né? Agora tem muitos sites de educação, já tinha bastante, agora ainda tem mais ainda. Então, a tecnologia está sendo fundamental nesse tempo de pandemia, né? Tanto para os alunos, quanto para os professores, quanto para os pais. Eu acho uma ferramenta
essencial e indispensável para a educação. Né? Na minha época, eu queria pesquisar alguma coisa, a gente ia na biblioteca, folheava livros e mais livros. Agora não, né? Agora tá tudo mais fácil. Então a gente tem que usar toda essa facilidade para um bem, né? Para trazer resultados, para nos alimentarmos da educação. Vamos dar continuidade. Quais as vantagens das aulas online, né? Possibilidade de revisar o conteúdo, né? Eu mesma como mãe, eu tive um problema com meu celular, fiquei aí 2 semanas sem acesso, sem celular, sem acesso à internet, totalmente desconectada desse mundo virtual, né? Então, quando eu peguei meu celular novamente, eu pude ver muitas atividades, muitas tarefas, né? A primeira coisa que eu fiz foi comunicar aos professores do meu filho sobre esse fato, né? Porque ninguém adivinha nada se a gente não falar, certo? Então eu comuniquei, expliquei a situação, que eu fiquei sem celular, desconectada totalmente. Então fui fazer o que? Colocar em dia, né? Isso me possibilitou, porque as atividades foram enviadas, então eu tinha as atividades no meu celular e eu fui colocando em dia, né? Coisas que talvez, né, se a gente tivesse ali online, eu poderia ter perdido. Mas como ainda estava ali no meu celular, eu pude rever os conteúdos e pude passar para o meu filho novamente. E também a possibilidade de rever os conteúdos também que a gente não entende, né? Reler, ler, reler, ler, reler, até a gente ter a compreensão e conseguir fazer, né? É uma possibilidade, para mim, também ao meu ver, essa é uma vantagem bem boa, bem ótima, né? Estude no seu ritmo, como eu já falei, né? Esse exemplo que eu dei, que eu fiquei sem celular por 2 semanas, né? A gente tá podendo ali, dando um ritmo. Então, esse tempo que eu fiquei sem celular, quando eu peguei meu celular, a gente fazia mais tarefa do que o normal, né? Mais tarefa do que um dia qualquer, caso ele não precisasse, caso eu não estivesse sem celular, né? Então ali eu pude, né, passar mais, correr mais atrás, eu e ele ali, nós dois, conseguimos chegar nos amiguinhos dele, chegar no dia certo, a gente conseguiu, andando mais rápido ali com as tarefinhas, a gente conseguiu alcançar, né? Pais têm contato com o universo dos filhos, né? A importância dos pais estar sabendo ali o que está sendo ensinado, o que o teu filho está aprendendo, né? Você sabendo que o teu filho está precisando, você consegue trabalhar mais aquele tema, né? Isso para mim é bem importante, porque, né, tem muitos pais assim que às vezes, né, mandam o filho para a escola e acaba não sabendo nem o que o filho está aprendendo, o que o filho está fazendo na escola, e, né, a criança está aprendendo em casa, o aluno está aprendendo em casa, ali os pais estão sabendo, né, e está podendo dar um auxílio às vezes maior, né, com a falta de professor presencial ali, os pais, né, conseguem entender mais o universo dos filhos, às vezes até se aproximar mais assim mesmo dos filhos. As crianças estão aprendendo habilidades novas. Sim, estão aprendendo habilidades novas. Não só as crianças, né? Vou dizer assim, vou usar o tema todos, né? Os pais, os professores, estamos aprendendo habilidades novas, coisas diferentes, programas que talvez a gente não sabia, mexendo na internet melhor, né? Muitos professores estão procurando cursos para se aprimorarem mais nessas habilidades novas. Estamos aprendendo novas formas de ensinar e de aprender, né? O professor, para mim, não tem significado maior do que a reinvenção, né? Se reinventar, sempre se reinventou. O professor sempre se recriou e nas aulas online, nas aulas presenciais, remotas, não é diferente. O professor ele sempre tem ali
uma solução, uma forma nova, uma forma diferente, e tá sendo muito vantajoso para mim isso. Eu consigo ver assim a grande transformação, a evolução dos profissionais da educação no quesito tecnologia. E como nem tudo, né, tem um lado positivo, tem um lado negativo. Como tudo que é bom tem, né, o seu lado ruim. Eu vou falar também um pouquinho agora para vocês das desvantagens das aulas remotas, né? O primeiro aqui que tenho é acesso à tecnologia. Sabemos que não são todos que tenham acesso à tecnologia, então é um pouco complicado, é um pouco difícil, porque muitas crianças, muitos alunos não têm esse acesso à tecnologia, então, né, é uma desvantagem da aula remota, porque daí nem todos conseguem acompanhar de maneira igual, né? No Brasil já temos uma desigualdade muito grande, né? E a pandemia, ela desmascarou mais essa desigualdade que há entre todos, né? Então nem todos estão tendo acesso, né, às atividades. Tem muitos alunos que estão tendo dificuldades nesse ponto aí. Outro ponto também que eu quero falar sobre a desvantagem é a disponibilidade, né? Às vezes os pais trabalham o dia inteiro, né? Daí à noite, às vezes chega tarde do serviço e não tá conseguindo ali dar aquele auxílio, né, para o seu filho, não tá conseguindo ali acompanhar nem ajudar essa criança. Então, para mim é uma desvantagem bem grande também. O uso de ferramentas no software também, né? Muita gente, sim, há evolução. Há muita gente que não sabia, aprendeu, mas ainda muita gente com dificuldade, né? Com uma dificuldade muito grande. Há muitos professores que já tem uma certa idade, que não tem aquela facilidade, né, com a tecnologia, que às vezes nunca teve um celular, nunca teve um computador, né, ensinava de uma forma diferente e chegou a esse ponto, né, das aulas remotas, e tudo precisa de celular, é tecnologia, é computador, né, então é uma desvantagem, a sobrecarga, né, a sobrecarga do professor, né. Eu, como o ano passado eu já falei para vocês, eu tive uma experiência de estágio no início da pandemia até o final do ano passado. E eu pude presenciar, né, a sobrecarga dos professores, né. Ali, todo mundo que trabalha, que tem o seu emprego, tem ali o horário do almoço, né, o intervalo, bateu o cartão, vai para casa, acabou, né, só no outro dia. Agora, a ferramenta do professor é o quê? O celular. Então, ele fica online ali o tempo todo, né, meia-noite, um pai tá mandando uma tarefa, porque às vezes o pai, né, chegou tarde e, tá sobrecarregando os professores, tá sobrecarregando os pais que trabalham fora, tá sobrecarregando as crianças que às vezes ficam em alguma escolinha ou ficam com alguma babá, e daí em casa, que era o tempo de talvez de deitar, assistir um filme, né, brincar com seus pais, tá tendo ali que fazer aquela tarefa, então tá sobrecarregado, né, tá sobrecarregando todos de uma forma geral. Dicas para estudar em casa. Estabeleça horários fixos. Desenvolva um cronograma de estudos, né? Eu acho que, o horário ali, ele é bem importante, né? A gente estabelecer horário, né? Todo dia, esse horário eu vou fazer tal coisa, todo dia é muito importante, né? A gente se organizar, a gente saber que tá horário, a gente já, eu vou sair esse horário, então, né, daqui meia hora eu faço isso.
estabelecer um horário, porque daí a gente às vezes acaba deixando, depois eu faço, aí acaba acabando o dia. Então vai deixando para depois, para amanhã e acaba acumulando muita coisa. Desenvolva um cronograma de estudos, né? Muito importante também a gente ter um cronograma ali, já sempre tá vendo o calendário, esse dia acaba tal matéria, esse dia sempre marcar, agendar, é importante anotar, né? Coloca despertador, às vezes, que pode estar facilitando ali, né, um estudo com melhor frequência. Mantenha um registro de suas obrigações, né? Eu mesma, tudo que eu preciso fazer eu anoto, cumpriu, risca, né? Para você estar sabendo o que você conseguiu fazer, o que você não conseguiu fazer, e às vezes está até se estimulando mesmo a estar fazendo, né? Estabelecer metas a serem cumpridas, mantenha-se motivado, seja organizado, segmente o conteúdo do estudo, tenha cuidado com as distrações, desenvolva autonomia, concilie os estudos com as outras atividades. São algumas dicas bem importantes e essenciais para estar estudando em casa. Como motivar alunos em tempo de pandemia? É um tema bem complicado, né? Porque eu acho que a motivação, né? Tá todo mundo, tudo que a gente assiste na TV, tudo que a gente vê acaba desmotivando a gente. Às vezes a gente se pega triste, né? Porque o que tá acontecendo no Brasil e no mundo é uma coisa triste, né? Não é uma coisa boa. A gente não tá em casa porque a gente quer, a gente tá em casa porque a gente precisa. Então, né, tudo que já tá acontecendo já acaba desmotivando, a gente acaba se entristecendo, né? Vendo as coisas nos jornais, tudo que está vendo. Então, é difícil manter um aluno motivado a estudar, né? A gente sabe. Indo para a escola todo dia, conversando, brincando, interagindo presencialmente já é difícil, remotamente é mais, na minha opinião. Né? Então a gente acaba tendo que encontrar outras saídas, né? Para motivar esses alunos mesmo. Eu trouxe algumas opções aqui, que é personalizar o estudo e a interação com os alunos, né? Fazer coisas diferentes, novas, né? Isso ajuda bastante. Implementar metodologias ativas, abrir um canal de comunicação e colher a percepção dos alunos, implementar treinamentos para preparar os professores, adotar ferramentas apropriadas. Importância das aulas remotas para a educação infantil. Para que não seja interrompido o processo de ensino-aprendizagem, os alunos continuem a estimular seu desenvolvimento. As escolas estão realizando o ensino remoto e precisam disponibilizar atividades escolares para fazer em casa. O objetivo é evitar o aumento do déficit de aprendizagem, da evasão escolar e da repetência. Mas para isso, os alunos e as famílias precisam manter contato virtual com a escola para não ter retrocesso na aprendizagem. E acaba por aqui, né? A gente sabe da importância dessas aulas, né? Então, a gente como professor, a gente tem que dar o melhor, né? Porque sabemos que muitos alunos, né, podem ter perdido famílias, parentes, às vezes está enfrentando uma dificuldade maior. Então, é muito importante o professor ter o contato com o aluno, né? Olhar para esse aluno com um olhar de humanitário mesmo, né? Tentando arranjar soluções, né? Para facilitar e motivar esse aluno. Sabemos que tudo que estamos enfrentando não é fácil, né? Não é fácil você tá sobrecarregando, né? Os professores, tentando que responder e-mails, corrigindo atividades tarde, né? Mas a gente tá fazendo isso, né? Por um bem maior, né? Porque a gente ama aprender, a gente ama ensinar. Então, é muito importante, né, essas aulas remotas nesse momento.
né? Se a gente sabe que vai dar certo 100%, não, ninguém sabe, ninguém tem certeza de nada. A gente tá tentando fazer o melhor, né? E todos estamos tentando. Então, que todos tenhamos sorte nesses tempos difíceis. Um beijo, obrigada pela atenção e até mais. Oi, pessoal! Olá! Eu espero que todos estejam bem e seguros. Sabe que eu até estou gostando de ter aulas online? Que coisa boa! Realmente é muito legal ter uma alternativa para rever todo mundo e continuar compartilhando descobertas e construindo conhecimentos, não é? Mas assim como na escola, nas salas virtuais, a gente precisa de alguns combinados para que possamos aprender da melhor maneira possível. Tipo o quê? Tipo se organizar, criar um cantinho de estudo em casa, silencioso, iluminado e organizado, com todos os materiais de que precisamos para as aulas, sem objetos que possam nos distrair. E vale também prestar atenção na postura. Postura? Sim! Às vezes dá muita vontade de ver as aulas deitado na cama de pijama, mas não é uma boa opção. Temos que criar uma rotina de levantarmos e irmos para o nosso cantinho de estudos. A professora me disse um dia desses para deixar a câmera ligada, para que a gente possa participar da aula. Isso mesmo, mas antes temos que avisar o pessoal aqui de casa que estamos em aula. Já pensou se algum deles aparece na câmera sem a gente perceber, ou se alguém começa a conversar, ouvir música ou assistir TV quando estamos com o microfone aberto? Vai ser uma barulheira que a turma toda vai ouvir, né? Por isso é importante tomarmos cuidado e estarmos em um lugar da casa que seja silencioso. É preciso lembrar que o nosso espaço de estudo em casa é como a nossa sala de aula. Nós e todos que moram conosco precisamos estar atentos para não interrompermos ou interferirmos nas atividades da turma, mesmo que sem querer. Na sala de aula da escola, ninguém entra sem pedir licença nem atende o celular. Por que em casa seria diferente? Quando eu quero falar alguma coisa para a professora, eu levanto a mão e abro o microfone. Tá certo? Certíssima! É como se fosse uma aula normal. A gente pode e deve fazer perguntas, trocar ideias, mas é bom a gente não se distrair com brincadeirinhas e mensagens no chat. Nada de passar bilhetinho virtual e mandar emoji para o colega, viu? Pode atrapalhar o trabalho do prof. Professor! A gente pode deixar as conversas e a brincadeira para o intervalo, sempre com respeito. Isso aí! E outra, se a saudade apertar, dá pra gente organizar uma videochamada entre os amigos, mas com autorização. É bom seguir as dicas que foram combinadas com o professor. Ir ao banheiro, tomar um lanche e beber água somente nos intervalos e não fazer isso durante a aula. Ah, e é importante ficar bem atento às instruções postadas no mural com relação às aulas e aos materiais. Eu fiquei sabendo que as nossas aulas estão sendo gravadas. É verdade? É sim, por isso é bom tomar cuidado com o que a gente fala em aula e nos intervalos. Evitar de falar palavrão e coisas assim. É essencial para nós, alunos, participarmos da aula quando o professor solicitar. Se a gente não responde, é como se tivesse faltado. É verdade. Caso tenha algum probleminha na câmera ou no microfone, fale com o professor no início das atividades. Você manja muito! E vocês, pessoal, vamos seguindo, descobrindo, aprendendo e interagindo. Tamo junto!